É possível estar fortemente decepcionado, com o coração abalado, talvez até tremendo, e carente do suprimento de todas as necessidades básicas da vida, e ainda assim se alegrar? Será que é possível alegria em meio às necessidades? Cântico em meio às decepções? Regozijo em meio ao sofrimento? O profeta Abacuque nos responde a esta pergunta da seguinte maneira, lá em Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você percebe que para aquelas perguntas que eu fiz, o profeta Abacuque responde com um vibrante e retumbante sim. Sim, é possível vibrar de alegria, cantar com regozijo, mesmo no meio dos mais intensos sofrimentos. Este livro tem o seu título logo no capítulo 1, verso 1. É uma sentença, isso é um pronunciamento de Deus que foi visto pelo profeta Abacuque. Então podemos imaginar um veredito divino que foi dado ao profeta Abacuque. Peço desculpas aí pelo transtorno. Então, um veredito divino dado ao profeta Abacuque. E o profeta Abacuque viu isso, foi numa forma de visão. Ele então narra em forma de um diálogo poético. Essa visão que ele teve, esse pronunciamento de Deus que ele viu, ele narra em forma de um diálogo poético. Na primeira parte, no capítulo 1, versos 2 a 4, nós temos ele falando com Deus, uma espécie de primeira queixa ou reclamação, ou um questionamento que ele faz. Ele pergunta para Deus: até quando a injustiça, a opressão e a violência vão predominar sobre a lei, a ordem e a bondade? Até quando os ímpios vão se dar bem e aqueles que vivem com piedade vão sofrer? Essa é a sua queixa, essa é a sua pergunta, porque no meio do seu povo, o povo de Judá, o povo de Deus, estava havendo opressão, violência e injustiça, e ninguém prestava mais atenção à lei, à ordem, ao que é direito e ao que é correto. Aí Deus lhe responde. A partir do verso 5, Deus então lhe responde, no verso 5 a 11, Deus lhe responde dizendo: olha, Abacuque, eu já estou sim, melhor dizendo, tomando as devidas providências. Eu estou preparando um povo, os caldeus, que vem de longe, mas é um povo tremendamente violento, uma nação amarga, impetuosa, pavorosa, terrível, que vem devorando tudo, vem destruindo tudo com rapidez.
e eles são idólatras. Eu vou usar esta nação para punir o povo de Israel e acabar com essa injustiça aí. Essa foi a resposta de Deus. Aí no capítulo 1 ainda, versos 12 até capítulo 2, verso 1, nós temos a reação de Abacuque, agora a segunda reação de Abacuque. Ele fica espantado, é como se ele dissesse, mas que absurdo! Isso é inconcebível. Como é que o Senhor, um Deus santo e justo, vai usar um povo pior para punir a injustiça de Judá? Seria mais ou menos como se você estivesse reclamando para Deus, por exemplo, de sua igreja. Está reclamando de sua igreja para Deus, dizendo, olha aqui, tem muita injustiça, aqui tem muita acepção de pessoas, aqui quem é fiel não se dá bem, apenas os injustos. E aí, Deus, o Senhor não vai fazer nada? Aí Deus dissesse assim, não se preocupe, eu estou preparando uma quadrilha ali, uma gangue ali de traficantes, de pessoas que nem creem em mim, que vai vir aqui e vai dar um jeito nessa igreja. Aí você levaria um susto, mas Deus, o Senhor vai usar alguém pior para punir? Pronto, mais ou menos foi essa a resposta de Deus. Na primeira reação de Abacuque, ele se queixa da injustiça no meio de Judá. E Deus diz, pois não se preocupe, eu estou trazendo uma nação pior do que Judá para puni-la. Esta é uma das formas que Deus age, e Deus tem agido assim em todo o Antigo Testamento. Ele usa povos pagãos para punir o seu povo quando o seu povo não lhe obedece, quando o seu povo não se curva a ele. E tem sido assim também no decorrer da história do cristianismo. Deus muitas vezes tem usado movimentos até ateus, sistemas políticos que desprezam Deus como meio de disciplina para a sua igreja. A reação de Abacuque foi de um espanto ainda maior. Mas Deus respondeu. A partir do capítulo 2, verso 2 até 20, Deus respondeu. E Deus disse para Abacuque, olha Abacuque, no final, toda injustiça será punida. Eu estou trazendo os caldeus para punir os judeus que não estão me obedecendo. Mas depois eu vou também punir os caldeus. Por causa da sua injustiça, por causa da sua violência, eu também vou punir os caldeus. Não se preocupe, eu irei puni-los também. E nessa resposta que Deus dá a Abacuque, eu quero destacar o que Deus diz no capítulo 2, verso 4, que o justo vive pela fé. Quando a disciplina de Deus chega, quando os problemas chegam, quando acontecem coisas que a gente não entende, por exemplo, o sofrimento do justo e a prosperidade do injusto. Quando a gente se depara com situações assim, onde a mentira, a opressão, o engano prevalecem, e a pessoa que procura andar direito se dá mal, onde os tementes a Deus sofrem, ou quando nós estamos nos deparando com a disciplina, com o juízo de Deus chegando no meio do seu povo, e você foi temente a Deus, mas também está sofrendo o juízo que Ele está enviando, está sofrendo as consequências, Deus diz, você passa por isso com fé. O justo vive pela fé. É crendo em Deus, é confiando em Deus que ele atravessa tudo isso. E o outro destaque aparece no verso 20, quando é dito que o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Isso é, diante da ação de Deus, diante do que Deus está fazendo soberanamente, compete a nós, seres humanos aqui na terra, aceitarmos e adorarmos a Deus. E aí vem a última parte do livro, a quinta parte, que é o capítulo 3, que é o que Abacuque vai fazer. Ele vai adorar a Deus que está no seu santo templo. E ele vai adorar numa oração em forma de canto. Ele compôs uma poesia que é uma oração para ser cantada. Então,
Isso é uma prática do povo de Deus no decorrer da história. Há vários hinos que são orações que nós cantamos a Deus. Pronto, o capítulo 3 de Abacuque é isso. Uma oração, um poema, que é uma oração que ele cantou a Deus. E nesta oração, ele faz um pedido, que está no verso 2. Ele diz: eu ouvi o que o Senhor disse, eu ouvi as tuas declarações, eu ouvi o que o Senhor falou e eu estou alarmado. Eu estou em pânico. Mas esse pânico não o paralisou diante do que Deus lhe revelou. Ele pede: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faze-a conhecida e na tua ira lembra da misericórdia. Quando nos deparamos com situações que nos apavoram, que nos alarmam, que tentam nos levar para o pânico, a gente se volta para Deus para saber a resposta e depois de escutar a resposta, a gente diz para Deus: estou alarmado, mas eu quero pedir que no meio da ira, o Senhor lembre de ser misericordioso. Que quando o Senhor está disciplinando o teu povo, enviando o teu juízo, o Senhor se lembre da graça. É isso que Abacuque pede. Depois de pedir, ele lembra. Ele lembra aí do capítulo 3, dos versos 3 até o 15, ele lembra as ações de Deus no passado. Ele então recorda poeticamente tudo não, mas algumas coisas que Deus já havia feito com o seu povo. Na hora da disciplina, na hora do sofrimento, é importante lembrar o que Deus já fez, é importante contar as bênçãos. Como diz aquele hino, né? Se na vida as ondas, as vagas, as tempestades são procelosas, são grandes, e você está aí desalentado, desanimado, e julga que tudo é vão e considera que não vale a pena nada, conta as bênçãos. Sim, conta as bênçãos. É isso que Abacuque faz. Ele relembra as bênçãos que Deus já havia dado para o seu povo no passado. E depois de relembrar, no verso 16, ele repete que ele ouviu o que Deus fez e falou, e aí ele chegou a ficar tremendo. Os seus joelhos vacilaram, os seus ossos ficaram como que se estivessem podres, não conseguissem se sustentar. Mas aí ele diz: mas eu vou aguardar em silêncio o que Deus está fazendo. Eu vou passar por esse dia da angústia que Deus está enviando, esse dia da disciplina, do juízo, esperando em Deus. E aí ele escreve esta última parte que nós tivemos aqui, que nós lemos aqui, que ele diz: mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que decepcione a oliveira, mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam tiradas do aprisco, e mesmo que o gado não esteja no cercado, o que ele quer dizer com isso? Mesmo que tudo se acabe. E ele cita aqui as fontes básicas da economia de sua época. Era uma economia agrária. Eles dependiam da figueira, dos frutos, dos figos, dependiam das uvas, das videiras para produzir o seu vinho, dependiam da oliveira e dependiam muito da oliveira. A oliveira que produzia as azeitonas, do óleo da oliveira, eles faziam os cosméticos, os produtos de embelezamento, até produtos para o cabelo, como se fosse o nosso shampoo. Eles faziam produtos de saúde, né, para ungüentos, para untar ferimentos. Eles faziam alimento, né, o azeite, e faziam também o óleo para iluminar. Então eles dependiam muito da oliveira.
E ele fala dos campos que produziam os cereais, o trigo, o centeio, a cevada, que era como se fosse o nosso arroz e feijão aqui no Brasil. Mesmo que não houvesse nada disso e voltasse para os animais, né, ovelhas e cabras, não tinha mais, estava vazio o aprisco. Fosse para o curral do gado e estivesse vazio também. Aqui, nesta parte, eu quero destacar 3 verdades. Primeiro, Deus pode permitir decepções, sofrimentos e carências na nossa vida. Não podemos esperar que porque somos fiéis ou porque somos cristãos, que não passaremos por dificuldades aqui. Deus pode permitir, sim, que a figueira não floresça, que a videira não dê fruto, que a oliveira decepcione, que a roça não produza, que o gado morra ou seja levado embora. Deus pode permitir isso. Deus pode permitir, sim, que você abra a geladeira e descubra que até a garrafa d'água está vazia e não tem mais nada. Deus pode permitir isso como sua disciplina, como seu treinamento. Não podemos nos enganar achando que Deus está obrigado a colocar sobre nós um guarda-chuva, nos protegendo de todas as vicissitudes deste mundo, de todo sofrimento, de toda turbulência, não. Muitas vezes Ele faz isso, Ele nos protege, mas algumas vezes Ele permite que a tempestade nos alcance. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar. É possível que Deus permita sofrimentos, decepções e carências em nossa vida. Mas a segunda verdade é que é possível se alegrar no meio de tudo isso. É o que ele diz no verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. É possível cantar a Deus vibrando mesmo com fome. É o que ele diz, a palavra me alegro fala não de uma alegria apenas interna, de uma alegria, de uma satisfação interior. É interior, mas ela se manifesta. A palavra poderia ser e eu salto de alegria, e eu canto. É uma alegria que se demonstra, que extravasa, que não fica guardada lá dentro. Porque é uma alegria no Senhor. Ela não depende das circunstâncias. Ele diz, eu me alegro no Senhor. Ele é a fonte da minha alegria. Ele é a razão do meu sorriso. Ele é a razão do meu canto. Algumas pessoas têm a seguinte atitude. Eu não vou ao culto hoje, eu não vou à igreja hoje porque eu estou muito triste, desanimado. Pois deveria ser exatamente neste momento que você deveria ir e cantar e vibrar. Ou talvez alguém diga, hoje eu nem vou orar, nem ler a Bíblia, nem cantar, porque eu estou muito entristecido, aconteceu isso, faltou aquilo, fulano me decepcionou. Eu estou muito entristecido, não vou orar, cantar ou ler a Bíblia. Não. O fiel, o que tem fé, pode estar decepcionado, frustrado, necessitado, com medo, mas ele canta, porque a sua alegria está no Senhor. E aí ele repete, eu exulto. E esta palavra é como se eu dou voltas, né? Eu ficasse pulando, dançando de alegria no Deus da minha salvação. É uma alegria vibrante. Ele está vibrando em Deus. Mesmo que ele não tenha nada nem para comer. Mas ele está vibrando no Deus da sua salvação. O motivo da sua vibração não é que o seu time ganhou, foi campeão, não é que ele ganhou dinheiro, não é que tudo está bem com sua família, não. O motivo da sua vibração é Deus. O Deus que lhe salva. O Deus que providenciou a sua salvação. Para nós, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, e que ressuscitou, e que agora está à direita de Deus intercedendo por nós, e que enviou o Espírito Santo para nos formar como seu povo.
Essa é a razão da nossa alegria. Deus e sua obra. Deus e o que Ele fez por nós. É possível que Deus permita situações muito difíceis na vida, mas é possível também se alegrar, mesmo nestas situações, se a nossa alegria for Deus. E é possível, terceira verdade, porque Deus é o nosso tesouro, a nossa riqueza, o nosso capacitador. É o que diz o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Essa palavra fortaleza fala de força, de alguém que fortalece, que capacita. Mas é também usada com a ideia de riqueza, de tesouros, aquele que me faz prosperar. Então é como se ele estivesse dizendo, é Deus, é o Senhor Deus, o Senhor mestre, o Senhor dono, Javé Adonai, que é o meu tesouro, a minha riqueza. A minha riqueza não é minha plantação de figueira, não é minha videira, minha plantação de parreiras, não é minha plantação de oliveiras, não é minha roça com os campos, não é o meu gado, não. A minha riqueza é Deus. É Ele que enriquece a minha vida. E é Ele que me faz andar nas alturas, como as corças. A corça era um animal, fêmea do gamo, que vivia em lugares altos e perigosos, nos rochedos altos e perigosos. Mas que conseguia, mesmo naqueles lugares altos e perigosos, correr com agilidade e segurança. E ela é usada no Antigo Testamento, especialmente na linguagem poética, como símbolo disso, de alguém que mesmo em perigo, mesmo em batalhas, mesmo em lutas, isto é, mesmo estando nas alturas, em lugares perigosos, consegue andar com agilidade e segurança. E o profeta Abacuque diz, Deus me coloca nas alturas e me faz andar agilmente nas alturas, como Ele faz com as corças. É por isso que é possível se alegrar. É possível que Deus permita tribulações pesadas nas nossas vidas, perdas, decepções, frustrações, carências, é possível. Mas mesmo assim é possível se alegrar no Senhor e na salvação que Ele nos deu. E isso é possível, porque Deus é o nosso tesouro, Deus é a nossa riqueza. E é Ele quem nos coloca nas alturas e garante a nossa segurança. A nossa segurança não está no nosso pomar, não está na nossa plantação de oliveira, não está na nossa roça, não está no curral, nem no nosso aprisco. Não está no nosso emprego, não está na nossa saúde, não está na nossa conta bancária, não está na situação do nosso país, não está no governo do nosso país. A nossa riqueza e a nossa segurança está em Deus. Quando sua alegria for o Senhor e a salvação que Ele lhe deu, você poderá vibrar de alegria, cantar de alegria, pular de alegria, gritar com todos os seus pulmões de alegria, mesmo no meio das decepções e dificuldades da vida. O livro de Abacuque, que começou num tom de queixa, de lamento, de frustração, termina com um cântico cheio de esperança e de alegria. E aí fica uma pergunta que Estênio Márcios fez no hino que ele compôs tratando desse texto. E se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se eu perdesse tudo? Será que contudo me alegraria em Deus? Essa pergunta que ele faz no hino me acerta como um soco no queixo. E se fosse comigo? E se eu perdesse tudo? Será que eu ainda me alegraria em Deus?
Amém.